Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, com nossa Mãe Maria Santíssima. Salve Maria, salve José. Entramos no 9º dia da nossa preparação para a consagração a São José, dando sequência ao estudo da ladainha de São José. Nós vemos: ilustre filho de Davi, rogai por nós. Deus, ele quis que Jesus nascesse de uma família nobre e real. Davi, Salomão, os reis, o sangue de Jesus deveria vir de uma família de Davi, da família de Davi, de uma família nobre e real. E nós vemos, inclusive, quando nós vemos a genealogia dada de Maria, nós vemos que Jesus descende até Adão, mas não existe uma prova exata de que Maria descendesse de Davi. Muito provavelmente também Maria seja descendente de Davi, mas, como disse São Pedro Julião Eymar, Jesus deveria vir de uma família nobre, ser filho de Davi, e a linhagem deveria ser dada justamente por São José. Deus quis que a linhagem fosse dada por São José, a linhagem davídica, a linhagem de Davi. Por quê? Porque São José tem sangue real. Maria provavelmente também tenha sangue real, mas Deus quis que a prova fosse por São José. Porque a ancestralidade deve ser dada pelo Pai. E isso está em Mateus e em Lucas. Para que se prove que Jesus é filho de São José, não pela naturalidade, não pela carne, mas pela lei. Jesus é filho de Davi pela lei, porque São José, como nós vimos, São José é pai real de Jesus. Pode não ser o pai biológico, mas ele é pai real, é pai legal, é pai pela lei. O título real e legal se cumpre justamente pelas profecias. As profecias são cumpridas dando a Jesus o título real e legal. Vai dizer para nós o Papa Bento XVI. Se nós pararmos bem para pensar, São José era rei. Rei não de Israel, rei não de Nazaré, mas São José era rei da Sagrada Família. São José era rei, Maria rainha e Jesus o príncipe da casa de Nazaré. O príncipe que aguardava justamente o seu reinado, que é um reinado eterno, dado por Deus Pai. Mas ele era príncipe na Sagrada Família, aguardando este reinado. Por quê? Porque Jesus deve ser coroado rei. Jesus é rei, mas ele é príncipe na Sagrada Família. Quer que nós reconheçamos, Deus quer que nós reconheçamos o reinado de São José na Sagrada Família. Por quê? Porque Jesus deu o exemplo. Jesus nos mostrou que ele era reverente ao rei São José de sua Sagrada Família. Jesus foi-lhe obediente. Jesus era-lhe submisso. Vai dizer a palavra que Jesus crescia em estatura, sabedoria e em graça diante de Deus e diante dos homens. E Jesus volta para Nazaré e era-lhes submisso. Isso é a palavra que diz. São José é um nobre senhor, nós podemos dizer assim, e muitos santos chamam a São José de Senhor, chamam de forma muito amorosa São José de Senhor. Aqui não tem nenhuma pretensão de ter São José por alguma divindade, de ter São José por Deus, nada disso, mas nós chamamos São José de Senhor por respeito amoroso à sua grande nobreza.
é uma linguagem que ela é devocional, uma linguagem de piedade. Pessoas piedosas, pessoas devotas chamam a São José de Senhor. E quanto mais nós formos devotos de São José, mais nós teremos essa certeza de que São José é o Senhor. Não o Senhor Jesus, mas ele é o Senhor, assim como Maria é a Senhora. É um título reservado, é um título nobre. Vai dizer para nós Santo Afonso de Ligório: visto que Deus te obedeceu, permita-me também a mim obedecê-lo, servi-lo, amá-lo e honrá-lo. Por quê? Porque Jesus deu o exemplo, Jesus obedeceu. São José é nosso patrono, nosso guardião, nosso pai e nosso Senhor. Vai dizer para nós São José Maria Escrivá, outro santo de nossa igreja. Não é um doutor, mas é um santo da nossa igreja. Se nós pegarmos no Antigo Testamento, nós vemos que José do Egito, ele foi chamado de Senhor, inclusive pelos seus irmãos. Ele era chamado de Senhor pelo povo egípcio, ele era chamado de Senhor pelos povos que iriam encontrar com ele, e ele foi chamado de Senhor pelos seus próprios irmãos. E São José nós sabemos, e José do Egito nós sabemos que é o nosso irmão, é um irmão de nossa fé, e teve este título e mereceu este título. Quanto mais São José, que é nosso Pai espiritual e nosso Senhor amoroso. Veja, vai dizer para nós também outro santo, que aquele que sujeita céus e terra, ou seja, Jesus, ele sujeita-se à autoridade de São José. Jesus, São José, ele é chamado de filho de Davi e esposo de Maria. Isso é uma dignidade imensa. Isso é imensa dignidade. Ele é chamado de ilustre filho de Davi. É uma dignidade patriarcal, e essa dignidade patriarcal de São José, ou seja, a linhagem dos reis, dos príncipes, dos patriarcas, ela termina justamente em São José. Vai dizer para nós São Bernardino de Sena, outro doutor da igreja. Filho de Davi, ele é um título reservado justamente ao Messias. E no Novo Testamento nós vemos 17 vezes Jesus sendo chamado de filho de Davi, e no entanto nós temos que o Novo Testamento chama São José de filho de Davi. E não foi pela boca de um homem que São José foi chamado filho de Davi, mas justamente pela boca do anjo. Quando o anjo visitou São José em sonhos, ele disse filho de Davi. Foi um anjo que disse isso, e está escrito no Novo Testamento, ou seja, é o próprio Deus quem dá o título de filho de Davi também a São José. Por que foi feito isso? Porque Deus precisou recordar a São José que ele tinha a sua linhagem messiânica. E foi no momento crucial, e foi no momento em que São José, diante daquele imenso mistério, ele decide abandonar Maria em segredo, e Deus, ele lembra a São José de que ele era de família nobre, de que ele era de uma dignidade acima de outra dignidade. São José, ele quis retirar-se, ele quis afastar-se, justamente porque ele tinha um grande mistério diante de si, que era Maria grávida e grávida de Deus, e ele sabia que isso era um mistério muito grande, era um mistério de Deus, era uma obra de Deus. E Deus recorda que o papel de São José, ele era fundamental. Deus recorda a São José quem ele era, de linhagem real. Deus, ele desejou que Jesus fosse lembrado como filho de José, José de linhagem de Davi.
ele quis lembrá-lo de que o que estava no ventre de Maria era o tesouro de Deus, era a causa da vida. Veja, diante desse mistério, aquilo que São José sentiu verdadeiramente foi espanto e reverência. Jamais São José sentiu desconfiança alguma de Maria. Jamais ele suspeitou de algum pecado em Maria, mas ele tinha um espanto e reverência diante da santidade que ele tinha ao seu lado, que era Maria, e diante da obra que Deus estava realizando no ventre de Maria. E ele se julgava indigno diante de tão grande mistério. E se julgando indigno, sendo ele humilde e justo, ele não quis se interpor entre ele e o mistério de Deus, o grande mistério de Deus. São José sabia que esse mistério era enorme. E prova disso é que o próprio Davi, ele teve também este espanto e reverência, quando ele não se achou digno de ter a Arca da Aliança na sua cidade. E a Arca da Aliança, Davi deixou em outra cidade durante 3 meses. E nós vemos também aqui uma analogia de que Nossa Senhora também ficou 3 meses na casa de Isabel. Quando o anjo visita Maria, ele vai dizer a Maria que Isabel, a sua prima, a sua parenta, estava grávida de 6 meses. E ela imediatamente toma o rumo da casa de Isabel. 9 meses, que é o tempo de nascimento, menos 6, são 3 meses. Ao final do nascimento de São João Batista, Maria retorna para a casa de São José. Porque Deus disse a José pela boca do anjo: não temas receber Maria em tua casa como tua esposa. E São José a recebe em casa como sua esposa, recordado que foi de sua grande dignidade, do mistério que tinha diante de seus olhos. Humilde, ele reconhece o seu papel e cumpre o seu papel de Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e se faz hoje também o Pai do corpo místico de Cristo, o Pai de todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima.